Bem, vou apresentar para vocês o trabalho Arborização Urbana como corredor ecológico. Ele foi escrito por mim, Antônio Devide, Frederico Lúcio Gama e Renata Manso. Esse trabalho ele foi desenvolvido para o primeiro Simpósio Brasileiro de Cidades Mais Resilientes, com foco na arborização ecológica como um corredor, né? Uma arborização urbana como corredor ecológico. A gente tem que pensar que as árvores elas têm diversas finalidades, né? Reduzir o ruído, diminuir a temperatura do ar, aumentar a umidade do ar, servir de abrigo para a fauna, aumentar a recarga hídrica, né? Interceptar a chuva e reforçar a penetração da água pluvial no solo. Enfim, são diversos benefícios. Mas para fazer a arborização com fins ecológicos, tem que seguir algumas recomendações, né? Por exemplo, ampliar o número de espécies nativas, ampliar a conservação genética de espécies raras e ameaçadas de extinção, utilizar espécies com longa duração da floração e frutificação e com padrão sequencial de floração e frutificação, ofertando pólen, néctar, frutos carnosos ou com arelo comestível, para a avifauna, principalmente, morcegos e outros animais. Em ruas e avenidas, aves atuam também como trampolins ecológicos, fazendo com que a fauna possa migrar de um flanco a outro, né, de uma área verde a outra. E isso é o foco do corredor ecológico. Então, o principal foco do corredor ecológico é promover a conectividade entre fragmentos de áreas naturais. No Brasil, temos o exemplo lá em Porto Alegre, na rua Gonçalo de Carvalho, é considerada a mais arborizada do mundo, com as tipuanas. No Distrito Federal tem um projeto grande, há muitas décadas já, sobre corredores ecológicos. Já em São Paulo, capital, tem diversas iniciativas que já foram feitas no passado e que agora foram retomadas com esse enfoque de corredor ecológico, com plantio de árvores e palmeiras ameaçadas de extinção, com foco na ampliação das águas pluviais, reconstituir hábitats naturais e recuperar ecossistemas. O local do nosso estudo é no Vale do Paraíba, né? Ele fica no cone leste do estado de São Paulo. Ele liga o estado de São Paulo ao Rio de Janeiro. O vale é uma região plana, cercada de montanhas, de um lado a Serra do Mar e de outro a Mantiqueira, e por isso ele tem uma peculiaridade, né, de unir essas duas serras, servindo como trampolim. Então, toda ação no vale, em áreas urbanas, funcionam também como trampolim para a ligação dessas duas serras. O desafio da formação do corredor ecológico em área urbana ele consiste da necessidade do diálogo com o serviço público. O serviço público tem seus protocolos e modificar esses protocolos requer paciência. São protocolos que muitas vezes estão defasados, né? Não estão atualizados. Por exemplo, pintar árvores com cal, né? Isso não é mais feito e volta e meia a gente vê isso numa cidade. Outra questão que é um desafio é potencializar ações populares, reconhecer que já existem ações populares que fortalecem a formação de corredores ecológicos. E o terceiro aspecto é a gestão compartilhada do espaço. Então, a calçada, a área urbana, não é do proprietário do imóvel que está naquele local, é dos populares, né? Então, tem que haver uma diretriz municipal que se sobrepõe aos interesses individuais. As etapas desse projeto consistiram da demanda da associação de bairro, né, e entender essa demanda, traduzir ela, trazer para essa demanda uma questão associada à ecologia. Então, a associação queria adequar a arborização com fins de segurança e entrou a questão do paisagismo ecológico. Definir uma área piloto para iniciar o trabalho, realizar a fitossociologia, né, saber o que está plantado nessa área piloto, e a partir daí selecionar espécies nativas adaptadas ao ambiente, né? Então foi feita uma visita no viveiro municipal para selecionar as espécies e posteriormente uma ação executiva de plantio dessas espécies. Então o local do estudo fica em Pindamonhangaba, fica no bairro Lessa. O bairro Lessa é essa área contornada
em rosa, que a gente vê aqui. Ele está no contínuo aqui com mais 2 outros bairros, Vila Rica e Mombaça. Eles são cortados pela estrada de ferro. Eles estão na fronteira agrícola, né, do município de Pindamonhangaba, ou seja, é a área de expansão urbana do município, nessas baixadas e terraços fluviais. E funciona, então, como trampolim de fauna entre Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Nesses bairros, a gente identificou diversas experiências populares, desde o plantio de araçá com guanchuma na beira da calçada, né? Quintais cultivados com lavoura de mandioca, uma mata ciliar de uma nascente entre o bairro Lessa e o Vila Rica sendo recuperada pela Dona Laura e sua irmã, e ao longo da estrada de ferro que corta o bairro do Vila Rica e Mombaça, que divide esses 2 bairros, diversas intervenções humanas que promovem o aumento da biodiversidade, o incremento da arborização urbana. Então aqui a gente vê esses bairros, né? A nascente do Lessa aqui entre o Vila Rica e o curso d'água em azul aqui correndo em direção à Várzea do Paraíba. E no outro flanco a gente vê outro curso d'água que vai se encontrar com esse anterior até a Várzea do Paraíba. O bairro Lessa fica nessa porção, né? A proposta é transformar esses cursos d'água em corredores de fauna e também a estrada de ferro que corta o bairro Mombaça e Vila Rica. Então, tudo em verde aqui é a proposta do corredor de fauna. E o estudo piloto da arborização urbana no bairro Leste foi feito neste ponto aqui, uma área de canteiro central aqui, que a gente vai detalhar mais para frente. Então, o levantamento fitossociológico qualificou os vegetais que estavam lá, principalmente palmeiras exóticas, né, na linha central desse canteiro central, que tem área de 4.400 metros quadrados. Ao todo são 68 espécies arbóreas e palmáceas, né? Isso dá uma média de 65 metros quadrados por cada vegetal, um espaçamento em torno de 8 por 8 metros. 44 são exóticos, ou seja, 65%, e 35% são nativos, ou seja, 24 espécies, 24 árvores, né? Então, fizemos o levantamento e, posteriormente, a gente, na visita do viveiro, identificou as espécies que poderiam ser plantadas nessa área. Então, na área central do canteiro, entre as palmeiras, nós intercalamos espécies frutíferas e madeiráveis de grande porte. E ao longo do passeio, a gente introduziu espécies de médio porte, adaptadas para a arborização urbana. Essas adaptadas para a arborização urbana, a gente destaca, dentre essas, a gente destaca a quaresmeira, o pau-formiga e a aroeira. Aroeira Chinus terebitifolis. E aqui na parte central do canteiro, das espécies de grande porte, jatobá, ingá, peroba, né, mirindiba, que são espécies que estão em risco de extinção, e também frutíferas nativas, né, como principalmente da família Mirtácea, como o cambucá, o cambuci e outras espécies aí, o araçá, pitanga. Bom, dando prosseguimento, essa é uma visão da área que foi realizado o plantio, então aqui concentrando espécies frutíferas e arbóreas de grande e médio porte, e aqui espécies mais adequadas para a arborização ao longo do passeio. Uma das questões que não é aceita no plantio de frutos nativos ao longo do passeio das calçadas é a possibilidade de caírem frutos e tornar o piso escorregadio. Por isso que as frutíferas foram colocadas na área interna. Então aí vocês veem a equipe de trabalho da Metaflora, contratada pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, que é parceira do projeto. E uma das coisas que estamos preconizando é o uso do mulching, né? Material que é roçado da grama, colocando em volta das arbóreas para concentrar a umidade, reciclar nutrientes, fixar carbono e permitir que aumente a conservação da umidade em torno da planta, né? Então essa ação nesse bairro, nesse local, ela tem um cunho técnico-pedagógico também para os trabalhadores contratados da prefeitura e para os próprios prestadores de serviços da prefeitura, né? Também para os populares.
Destacar que as frutas nativas da família Mirtácea são amplamente, têm um potencial muito grande de comércio, como o cambuci e o cambucá. O cambuci pode ser congelado e é uma árvore, são árvores muito bonitas, perennifólias. Aqui outra mirtácea que é a uvaia também, não foi plantada nessa ação, mas ela está na lista das espécies prioritárias a serem incluídas na continuidade do trabalho, podendo ser usadas para polpa congelada. Então, para finalizar, a gente destaca as contribuições do corredor ecológico, que é a agroecologização do território, né? Trazer para o município, para a área urbana, a questão da agroecologia, essa questão da nossa relação com o alimento, com os espaços, a redução da temperatura com a arborização, o aumento da umidade do ar, o aumento da absorção de água da chuva e também de carbono, né, através do manejo da matéria orgânica, dos resíduos orgânicos, da roçada da grama, conservação da diversidade biológica, redução da poluição em áreas urbanas, principalmente dos ruídos dos automóveis, do trilho do trem lá, né, recreação e educação ambiental. Assim, eu agradeço a todos, destacando que o levantamento fitossociológico subsidia o planejamento da arborização urbana. Existe nessa quadra que nós estudamos, dominantes espécies exóticas, a fragmentação e baixa conectividade com as áreas de relevante interesse ecológico, que são as matas ciliares ao longo dos cursos d'água, que são problemas da arborização urbana a serem revertidos. A arborização com fins paisagístico e ecológico beneficia a população e a biodiversidade, e é desejável que o plantio seja realizado nas ações futuras com espécies da floresta estacional semidecidual, que é uma das recomendações para adequação das medidas compensatórias do viveiro municipal, que ele passa a solicitar espécies exclusivas aqui da floresta estacional semidecidual, que é a fitofisionomia aqui do Vale do Paraíba, predominante no Vale do Paraíba. Muito obrigado e um bom evento a todos. Agradecer a APTA, o setor de fitotecnia do Polo Regional, a Secretaria do Meio Ambiente, Viveiro Municipal de Pindamonhangaba e a Associação de Moradores do Residencial Lessa, ASSAL.